você queria e que você nem esperava. E você fica envolvido ali, que o tempo passa e você sente como se o tempo que você tem no seu trabalho, ou o tempo que você tem nessa sua atividade, ou o tempo que você tem de compromisso, seja um tempo gostoso, um tempo bom, não seja algo que seja assim difícil para vocês, que seja triste, que seja assim pesaroso, que seja trabalhoso, né? Que a gente tem uma ideia de trabalho como algo o quê? Como algo subjugado. Nós trazemos essa ideia da escravidão, né, gente? Parece que nós saímos da escravidão, mas a escravidão não saiu da gente. Me coloquem aí, quem de vocês já passou por essa experiência do flow, ou de vez em quando experimenta essa experiência chamada flow, esse estado de ser que se chama flow. Porém, ele percebe, né, exatamente isso, que depois de certo patamar de bens e o nível de felicidade, ele não se expande mais. Então não é o financeiro que vai fazer o seu nível de felicidade ser maior. Porque depois que você chega a um determinado nível do que você precisa, do que você entende, mais do que aquilo não vai fazer você mais feliz, né? É claro que a gente entende que o dinheiro é importante e que o retorno financeiro é importante, até porque ele traz muita preocupação, conflito, desgastes, muitas tensões. Todos nós sabemos disso, nós sabemos o que nós passamos para nos manter e quanto que isso, né, traz preocupações para a nossa vida. Mas ele pergunta, então, se não é isso, qual é o segredo para ser feliz? Então ele diz assim, onde estão mesmo as raízes da realização pessoal? E é aí que nas suas entrevistas ele descobre, através dessas pessoas, dessa terceira classe de pessoas, que são as pessoas que estão sempre em estado de satisfação intrínseca, esse estado de emoção plena, onde elas conseguem estar completamente envolvidas com as suas atividades, completamente entregues às suas atividades, apesar de serem até obrigações de trabalhos. Então, apesar de serem obrigações que elas têm a cumprir, elas conseguem se imergir de tal forma que elas é como se elas estivessem saindo delas ali. O tempo passa, elas não percebem, elas gostam do que elas estão fazendo e elas se sentem realizadas, se sentem bem, é como se aquilo fosse participação da vida dela. Então eles perceberam que o maior benefício esperado pelo trabalho era o quê? Realizá-lo para essas pessoas que eram felizes em seus trabalhos, fazendo até mesmo suas obrigações, mas que conseguiam fazer essas obrigações no estado de flow. Elas eram felizes por quê? Porque elas sentiam que o maior benefício que elas poderiam receber é o resultado daquilo. Elas ficavam desafiadas para realizar o que estavam realizando e elas tinham tesão, prazer em fazer o que estavam fazendo. E que isso cessava no momento onde os desgastes emocionais de estar fazendo uma coisa ou outra, ou seja, você faz uma coisa pensando em outra. Então eles percebiam que essas pessoas elas estavam ali completamente focadas, elas não estavam aqui e ao mesmo tempo ali, entende? Não eram pessoas que você via ao mesmo tempo lendo, estudando ou trabalhando e vendo internet ou fazendo uma outra coisa qualquer. Não, naquele momento onde elas estavam realizando aquelas tarefas, elas estavam completamente focada, totalmente concentrada no que elas estavam fazendo. E essa era a diferença, porque isso fazia com que elas pudessem se concentrar e estar de tal forma em estado de flow, porque elas estavam só naquilo ali. Sua atenção era total para aquilo ali. Nós temos mais ou menos uma atenção de 60 bits por segundo. Então, se você pega essa atenção sua que você tem e você divide essa atenção, por exemplo, com o celular, o que acontece? Estava procurando o celular aqui para mostrar para vocês. O que acontece? Você distribui a sua atenção, então sua atenção não fica só para ali. E para uma pessoa chegar no estado de flow, no estado de completude, no estado de 100% de concentração, envolvida ali onde ela está fora dela fazendo aquilo, ela precisa estar ali por completo, ela precisa estar ali por inteiro. Não dá para ela ficar ali fazendo o que ela está fazendo e ao mesmo tempo vendo
o Instagram, ou vendo o Facebook, ou conversando com alguém, ou lendo um livro, ou comendo, né? Então pessoas como eu, tarefeiras, precisam trabalhar isso, porque se a gente não trabalha isso, a gente não tem esse retorno do estado de flow, porque você faz 1000 coisas ao mesmo tempo e você não consegue se concentrar em nada. Então todas as pessoas muito hiperativas, mais tarefeiras, dificilmente elas vão ter, né, mais dificuldade de concentrar. Eu não posso reclamar disso, porque isso é uma coisa que eu consigo muito. Porque a habilidade de escrever, me fazer escrever todos os dias, produzir para vocês, ter que sentar, isso tudo me dá um estado de flow, gente. Eu vou fazendo, às vezes, são umas coisas que eu nem acredito, né? Escrevo umas coisas que eu falo, nossa, fui eu que escrevi isso. Cansei de pegar coisas que eu tenho escrita e que as pessoas falam, olha só que você escreveu, olha para aquilo e falo, fui eu que escrevi isso. Porque já passou um ano e eu sou extremamente desligada, esquecida, assim, eu sou muito... não tenho aquela memória, né? Então eu não consigo lembrar muito bem de algumas coisas. E quando eu olho assim, fui eu que fiz isso, eu fico assim, gente, provavelmente eu estava em estado de flow, né? Eu estava completamente ali envolvida no sentimento, na emoção do que eu estava realizando. E esse estado de flow, ele é possível para todos. Nós precisamos, é óbvio, trabalhar os nossos skills, né, como ele disse lá no início, para fazer parte desse grupo que conseguiu encontrar felicidade. Por quê? Porque eles entenderam que se eles aprendem a controlar as suas emoções, aprendem a controlar o seu comportamento, digamos assim, e a se focar naquilo que eles gostam de fazer, naquilo que eles querem fazer e se propõem a fazer, eles têm grande chance de viver uma vida mais feliz. Por quê? Porque eles conseguem esse tal do estado de flow, que todas essas pessoas disseram na pesquisa que é o momento onde elas possuem ou vivem melhor o seu estado de felicidade. São os momentos inesquecíveis que as pessoas têm. Então imagine um músico regendo uma orquestra, né? Eu fico ali imaginando ele tão concentrado ali, né? Olha, gente, aquela classe lá, todo concentrado. Eu fico imaginando ele ali, imaginando todos os instrumentos. Como que ele está concentrado para ouvir aquilo tudo, para orquestrar, para, sabe? É um nível de concentração tão grande que não tem como ele não estar num estado de flow. E é sobre isso que ele fala, um estado onde você está plenamente, 100% no aqui e no agora, vivendo o seu momento presente e buscando prazer naquilo que você faz. Então, mais uma vez, a gente está sempre achando que as respostas vão vir de algo, né, de outro planeta, algo, né, o nome flow, tão bonito, né? Mas é tão simples falar fluir, e a gente não deixa fluir os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que a gente faz de melhor. Então ele diz o seguinte, ele descobre com esses outros psicólogos que a coisa mais importante para você entender como que um pintor chega em estado de flow, como que um cantor chega no estado de flow, como que você, com a sua obra de ser, de fazer o que você escolheu fazer para a sua vida, chegar ao estado de flow, primeiro passo é você amar o que você faz. Amar o que você faz. Amar o que você faz, porque quando você gosta do que você faz, quando você tem prazer em fazer aquilo que você faz, o seu corpo, você, tudo seu se dispõe a estar ali totalmente. Você tem interesse por aquilo, você tem curiosidade por aquilo. O que faz a gente encontrar esse estado de flow, esse estado de felicidade, esse estado de prazer máximo, essa tensão, né? Essa alegria de realização é o quê? Você buscar fazer o que você gosta, aquilo que te dá prazer, que te traz curiosidade, que excita a sua atenção, aquilo que busca a sua atenção, que te rouba, que te sequestra de você. Então é sobre isso que ela fala. E se isso não é o seu trabalho, busque por fazer essas coisas na sua vida, de forma que você possa realizar essas coisas, né? De forma que você possa realizar mais essas coisas e dar a oportunidade de você viver momentos únicos, momentos de êxtase, momentos de alegria,
né? É cada um aí fazendo aquilo que gosta, né? A Ana começou a fotografar, depois, agora, né? Já não, fotografia é uma descoberta dela, não foi uma coisa de sempre. Foi uma descoberta, algo que dá prazer. Então, exatamente isso, nós precisamos buscar algo que dê prazer. Eu sei que muitas pessoas aqui não trabalham no que gostam, então provavelmente deve estar falando assim, mas que chato, a Marta está falando isso para mim, eu tenho que trabalhar, eu não trabalho no que eu amo, eu não faço o que eu amo, eu faço o que eu tenho que fazer. Só que a questão, gente, é exatamente essa. As pessoas são diferentes, têm oportunidade diferente e vida diferente. Mas existe vida além do trabalho. Então, se você não tem um trabalho onde te proporciona isso, você precisa buscar isso na sua vida. Buscar ter mais esse estado de flow, possibilidades, situações onde você possa viver esse estado padrão de flow, porque ele não acontece meramente, ele não acontece ao acaso, ele acontece, né, para as pessoas que conseguem se entregar completamente ao que elas fazem, conseguem se concentrar no que elas fazem. Mas se nós formos meramente passivos, como fazer então? Como fazer para ter esse estado de flow, para gostar muito do que faz, né? Porque é fácil, faça o que você gosta ou tenta gostar muito do que você faz. É redefinir seu trabalho. Eu precisei, na altura do campeonato, eu não sou novinha, tá, gente? Eu precisei, na altura do meu campeonato, redefinir o que eu ia fazer dentro da psicologia. Então, veja bem, a gente às vezes precisa redefinir o nosso trabalho, né? Ter clareza dos nossos objetivos. Você precisa redefinir o que você quer da sua vida. Ter clareza com o que você quer da sua vida. É igual a Alice no País das Maravilhas. Se ela não sabe para onde ela quer ir, qualquer caminho serve. Então ela vai fazendo as coisas e vai empurrando com a barriga, e vai levando. E isso não traz o quê? Só traz confusão, só traz desgaste, e ela não chega a lugar algum. Então, por que será como algo prazeroso e horas de treinos, de momentos? É muito interessante, se as pessoas que gostam de tirar fotos, elas ficam horas e horas tirando foto do nada, a gente fica irritado. Bom, gente, já deu, né? Vamos embora. E a pessoa tá ali, né? Focada na formiga. A gente não tá nem entendendo o que a pessoa tá vendo. O que é isso? O que é isso que ela tá olhando? Né? Do que se trata. Mas para a pessoa, aquilo tem um determinado sentido. É muito bacana, é muito legal. Então é sobre isso que a gente está falando, né? De você buscar a fazer aquilo que você gosta, se não nas suas horas de trabalho, em outras horas, mas buscar a ter projetos, a ter planejamentos, né? Exatamente nessas circunstâncias, em buscarem, porque assim, por exemplo, gente, um atleta fica horas treinando, eu até fico cansada de ver, aquilo não faz sentido nenhum para mim. Por quê? Eu não tenho interesse em ser atleta, eu não tenho esse talento, eu não gosto disso, isso não faz parte da minha vibe, mas faz parte da vibe de muitas outras pessoas. Então, esse treinamento que elas têm faz parte daquilo que elas precisam compor para conseguir alcançar o seu objetivo. São horas treinando, mas essas horas, gente, não são para elas sofredoras, como são para nós que estamos olhando de fora e vendo, gente, o que é aquilo, né? Pessoas que estudam sobre bactérias, pessoas que estudam sobre umas coisas que pra gente não tem nada a ver, não tem sentido algum, mas para elas tem. Tem pessoas que chegam para mim e falam, gente, que saco ser psicólogo, eu jamais gostaria de ser psicólogo. Ficar ali ouvindo o problema das pessoas. Mas a gente não encara isso como ouvir o problema das pessoas, a gente encara como um privilégio em participar da vida de alguém e em poder fazer parte, né, dessa coisa que vai ser construída, que vai ser o voo da pessoa, desse crescimento, desse desenvolvimento, dessa descoberta, desse alinhamento. Isso é lindo. Então, quem está fazendo o que gosta, ele entende, mas às vezes a gente está perdido no que a gente está fazendo e a gente precisa o quê? Redefinir o que nós estamos, os nossos objetivos, redefinir exatamente, Aninha,